Eu coloquei algumas fotos aqui do nosso trabalho com mulheres, para que você possa ver o trabalho mesmo na prática, né? Então, nós falamos a respeito da prática, e aqui nós temos discipulado de mulheres, né? Essa aqui é a nossa equipe lá do Rio de Janeiro, o pastor Ricardo está aqui. Temos também aqui a equipe de mulheres, à frente do Ministério com Crianças. Essa aqui é a equipe lá de Uberlândia, pastor Rafael. E nós temos aqui também em São Paulo, uma conferência com quase 10 mil mulheres. Pode deixar a foto aí. Hoje nós temos mais de 12 mil mulheres liderando crianças. Pastoreando mulheres e liderando crianças. Amém? Isso realmente é obra de Deus, irmãos. Não somos nós que estamos convencendo essas irmãs. Eu brinco, às vezes, essa questão da lei, mas é claro que é brincadeira, né? E nós, na verdade, temos sido bem-sucedidas nesse ministério por causa da graça do Senhor. Porque os irmãos, pastores, maridos, esposas, jovens, têm entendido a posição da mulher no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Divulgar para vocês talvez você queira falar para sua esposa. Esqueci de colocar aqui, mas no meu Instagram tem. É bom você entra lá, porque aí você pode decidir se você quer me seguir, né? Ou então fala para sua esposa me seguir. Então eu uso meu Instagram não para coisas pessoais, embora as pessoas gostem disso, né? Saber a vida do pastor. Mas a vida do pastor é tão sem graça, irmãos, assim. Esses dias eu coloquei um videozinho lá. O que o pastor Aloysio faz um dia de descanso? Eu falei, aqui, o que ele faz? Coloquei ele lá com minhas netas no parquinho, balançando, né? Balançando ela. E depois eu pus uma minha, porque eu também faço a mesma coisa. Então ele vai de manhã e eu vou à tarde. Como são 4, a gente reveza, né? Ele leva 2, depois eu levo 2. Mas é uma vida muito normal. Mas ali no Instagram eu coloquei a divulgação de um evento parecido com esse, que nós vamos fazer agora na primeira semana de setembro. 2 a 5 de setembro, uma imersão e capacitação sobre o processo espiritual na infância. O livro que eu lancei agora, a gente está ministrando também nas 5 conferências regionais que nós estamos fazendo no Brasil. E esse processo, eu vou falar um pouquinho aqui, mas bem rapidamente, só para você saber o que é. Eu vou ministrar todos os 16 capítulos do livro. Vão ser 4 horas por dia, durante 4 dias, de segunda a quinta. Ok? E vai ser lá no Auditório das Águas, no Bueno. Então, as irmãs que querem participar vão entrar lá e fazer a inscrição. Tá certo? Bem, nós vamos então agora dar continuidade e vamos falar agora a respeito da visão do ministério com crianças e juvenis. Quando eu falar crianças, você entende que estou falando de juvenis, ok? Porque crianças vai até 12 anos. E no nosso trabalho, às vezes, nós separamos essa idade apenas para facilitar o trabalho, a organização. E também porque entendemos que a idade tem suas diferenças. Mas aqui eu coloquei só crianças, mas entende-se que é crianças e juvenis. Ok. Bem, a visão do ministério com crianças e juvenis. Por que é importante cada membro conhecer a respeito dessa visão? Por que é importante o líder de célula de adultos ou o líder de jovens entender a respeito dessa visão? Por que é importante o pastor da igreja local, os pastores, os pais? Por que todos precisam conhecer, não de maneira profunda, mas em relação à visão de uma forma geral? Porque as crianças estão em todos os lugares, primeiro. E porque elas também fazem parte da igreja. As crianças estão em todos os lugares. Elas estão na cela de adultos, estão na cela de jovens, na cela de crianças, nos cultos de adultos, nas salas, nos cultos de crianças, nos banheiros, no pátio. Eu sempre brinco, aquele salmo foi escrito para elas. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Porque elas estão em todos os lugares. Agora, nós cremos que esta visão é, sim, para
todas as pessoas na igreja, desde o menor até o maior. E as crianças fazem parte do corpo. Então, nós precisamos enxergá-las como parte desse corpo, para que nós possamos também inseri-las na vida da igreja. Esse é o nosso alvo. Se a gente deixar para fazer isso, depois que elas crescerem, pode ser que aí elas não queiram mais. Quando eu falo a respeito desse assunto, eu falo com uma certa propriedade, não apenas porque eu sou pastora do Ministério Radicais Kids, não apenas por causa da minha experiência, não apenas por causa da visão que Deus nos deu, porque eu tenho entendido e discernido essa visão bíblica. Mas eu falo também porque eu cresci na igreja. Eu sou filha de pastor. Eu cresci, meus pais já eram crentes, se tornaram pastores, meu pai foi ordenado, minha mãe foi ordenada. Passei minha infância, adolescência e juventude, e minha fase adulta na igreja. Então, isso é claro que influenciou muito a minha vida. E é claro que eu tive uma visão a respeito da igreja, de liderança, de uma maneira bem ampla. E hoje, quando eu falo sobre isso, eu consigo entender muitas situações do ponto de vista da criança, do ponto de vista do adolescente, do jovem, da mulher, da filha, da esposa, da pastora. Porque eu pude e tenho experimentado um pouco de cada uma dessas coisas. Mas eu gostaria de começar aqui falando da visão do Ministério com Crianças, mencionando uma palavra profética que Deus nos deu em 1999 e que foi, na verdade, o início do despertar desse ministério. Não creio que foi o início do ministério em si, porque já existia, mas foi um despertar da visão que Deus nos deu. Em 1999, Deus nos disse assim: eu liberarei um grande poder sobre esse trabalho, porque as crianças são também uma preocupação minha. Vocês têm se preocupado com os pequenos, eu vos farei grandes. Lhes darei visões, sonhos e revelações. Vocês não precisam procurar ver como as pessoas fazem, porque eu vos instruirei e darei a chave para esse trabalho. Vocês ficarão felizes quando começarem a ver os frutos e os resultados daquilo que eu, o Senhor, farei. Essas crianças serão levantadas como profetas e serão fortes na intercessão. Elas sairão por todo o país e também nações, e todos conhecerão a fidelidade de Deus. Esta palavra foi algo muito poderoso na nossa vida, na minha vida particularmente, embora foi uma palavra dada para nós como igreja. É claro que eu sozinha não poderia ter um ministério nessa proporção e dessa forma, porque o Senhor falou a respeito de crianças que vão sair para as nações. Deus nos falou a respeito de gerações, de uma geração que estava se levantando. Aqui nós temos uma parte da palavra, não a palavra toda, mas isso aqui despertou. E é claro que, uma vez que Deus falou isso comigo, eu comecei a pensar, mas como? Como que eu vou fazer? Porque Deus chamou ali um pescador para pescar almas. Então eu penso que os discípulos, em algum momento ali, pelo menos Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, eles devem ter pensado, mas como que nós vamos mudar de profissão? Como que nós vamos fazer ou seguir o mestre se nós só sabemos pescar? E outros na Bíblia também, né, que tiveram esse impacto quando ouviram o chamado específico, né, de Deus, como é o caso também de Moisés. Então a Bíblia relata chamados de muitas pessoas. Eu acho que é para que a gente possa se identificar. E nesse dia eu pensei, mas não deve ser para mim essa palavra, deve ter alguém atrás de mim. E eu pensei, nem vou olhar para trás, que pega mal, né? O irmão está profetizando. Sério. E eu fiquei assim, depois eu pensei em uma segunda possibilidade. Eu pensei, não, o tradutor errou. E realmente ele errou algumas vezes. Mas eu ouvi depois a
naquela época era fita, né? E era o pastor Reinhard que estava profetizando. Nós não nos conhecíamos, eu conheci ele aquele dia lá no púlpito. Ele subiu e começou a pregar. Eu nunca tinha visto, e nem ele me visto. E ele havia profetizado para Luiz e depois para mim. Então eu pensei em possibilidades que pudesse tirar aquela palavra do meu contexto, da minha vivência, porque não tinha nada a ver. Mas Deus estava começando uma obra num ministério, não era apenas com uma pessoa. E eu sabia que Deus estava falando comigo porque Ele começou dizendo, você tem orado por 2 anos e perguntado, Senhor, onde é o meu lugar? E realmente eu estava orando há 2 anos, desde 97, quando a Luísa assumiu o pastoreamento do núcleo, ali no Jardim América, em Goiânia. E como eu já era formada no seminário e como filha de pastor, eu sabia fazer de tudo na igreja. Qualquer lugar que me colocasse, eu ia fazer alguma coisa. Porque filho de pastor não é assim? A gente canta, dança, fala poesia, faz de tudo. Toca violão, dirige louvor. E então eu falei assim, eu vou fazer o quê? E eu então comecei a orar. Falei, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Vou dar aula? Eu vou cuidar da revista? Eu vou ter um ministério com mulheres? Eu vou um grupo de intercessão? E por aí vai, né, irmãos? Então, muitas vezes nós temos ali opções. E eu falei, bem, eu não quero escolher. E eu comecei a orar. Para Deus falar aquilo que realmente Ele queria me usar. Ou se Ele tinha ou não. Se Ele falasse para mim, Márcia, faz o que você quer. Tudo bem. Vá que Ele tinha alguma coisa, né? Um plano B. Vale a pena perguntar. Eu perguntei, mas Ele não falou no primeiro mês, não falou no primeiro semestre, não falou no primeiro ano, e fazia 2 anos que eu estava orando, e o Aloysio não sabia que eu estava orando. Então, eu sabia que Deus estava falando comigo. Mas, nas respostas, na lista de resposta que eu tinha, ou que eu esperava que Deus me desse, não tinha crianças. Por isso eu pensei, deve ter algo errado. Mas Deus escolheu. Porque Deus não escolhe aqueles que têm experiência. Deus vê o coração. Por isso Deus falou, não preocupa não, Márcia. Enquanto eu pensava, Ele ia me responder, não precisa olhar como as pessoas estão fazendo. Eu vou te instruir. Falei, já ficou mais difícil, não é nem para eu olhar como os outros estão fazendo. Eu já não sei, agora não é para olhar. Mas Deus queria fazer algo segundo o coração dEle. Deus queria crianças cheias do Espírito. Deus queria crianças convertidas. Deus queria crianças que expressassem a mente e o coração de Deus. Deus queria uma geração de crianças que fosse experimentar o mover de Deus. E para isso, aquele que estava à frente, o pastor, a pastora, tinha que fazer do jeito de Deus, não era do jeito que estava sendo feito. Porque do jeito que estava sendo feito, não ia produzir o resultado que Deus queria. Então, Deus pegou alguém do zero. E o que eu sabia fazer? Eu sabia orar. E eu fui, então, orar. E a primeira pergunta que eu fiz para o Senhor é essa pergunta aqui. Por que eu tenho que trabalhar com crianças? É claro que por trás ali havia uma certa resistência. Mas eu entendo hoje quando algumas mulheres chegam para a igreja. Eu entendo hoje, às vezes, algumas esposas de pastores. Porque eu já vivi esse momento. Mas Deus falou para mim algo tão tremendo que eu nunca esqueci. Deus falou para mim, Márcia, entenda uma coisa. Eu te dei a melhor parte do rebanho. Na hora que Deus falou assim, aí meus olhos brilharam. Eu falei, tá, ué, se é a melhor parte, então eu estou aceitando. Mas eu não entendi ainda. E Deus me falou 3 coisas que é o que eu quero colocar aqui para você. Por que nós temos que trabalhar com crianças? Primeiro, porque Deus trabalha de geração em geração. O nosso Deus é um Deus que se revela na Bíblia como um Deus de geração em geração. E muitas vezes nós queremos fazer o nosso trabalho, ou desenvolver o nosso ministério, apenas visando a nossa geração. Mas não é assim que Deus trabalha. Para que você possa ser um pai de família bem-sucedido, uma mãe de família bem-sucedida, você precisa pensar nos seus filhos, no futuro dos seus filhos. Então você não pode ficar pensando apenas ali no suprimento diário,
ou em pagar as contas no final do mês. Então, quando um pai de família pensa em comprar uma casa, ou investir um dinheiro, guardar alguma coisa, ele está pensando em quê? Ele está pensando nos filhos. Então, essa maneira de pensar é bom, é a maneira como Deus pensa. Porque Deus pensa assim nessa geração e na outra geração. Então Deus pensa, eu vou começar a fazer algo nessa geração, e eu vou passar por aquela geração, e eu vou concluir na próxima geração. Por isso ele escolheu ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque esses homens não tinham nada em si mesmos que pudesse atrair ou garantir o sucesso. Deus poderia ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Ismael e o Deus de Esaú. Mas Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó. Então eu creio que Deus nos escolheu também. Ele escolheu a nossa geração. E Ele está de olho também na próxima geração. E eu quero mostrar para você um exemplo aqui na Bíblia, que é de Moisés. Porque Moisés, o ministério de Moisés aponta, para o Novo Testamento em muitos aspectos, e aqui aponta também para a igreja. Então nós sabemos da simbologia do Egito, do deserto, Canaã. O Egito simboliza o mundo, Canaã simboliza Cristo e a vida abundante em Cristo. Mas teve um momento específico que Moisés teve que enfrentar Faraó, que simboliza o diabo, e ele precisou ir até Faraó várias vezes, para que ele pudesse tirar o povo do Egito. Agora, é claro que a Bíblia menciona, e Deus deixou muito claro o propósito. Por que demorou tanto? Por que 10 pragas? Por que não foi só uma? Bem, Deus disse para Moisés, quando seus filhos perguntarem, você vai dizer, como Deus manifestou o seu poder e zombou deles. Deus tem um bom humor, né? Então, Deus estava falando aqui, não era ali daquela geração, Deus estava preocupado em escrever uma história que a próxima geração iria conhecer o Deus de Moisés. Então, Moisés tinha que fazer de acordo com Deus. Ele tinha que expressar exatamente o que estava na mente de Deus. E nós vemos aqui pelo menos 3 coisas que mostram como que Moisés, ele discerniu a intenção de Deus em se revelar a uma geração e à próxima. Primeira coisa que nós vemos é que Moisés sabia que era a vontade de Deus libertar as crianças da escravidão. Moisés entendeu que as crianças faziam parte daquele povo que estava ali e que estava debaixo de um jugo do Egito e que elas também precisavam sair. E essa escravidão aqui, ela simboliza, sim, o pecado. Quando nós falamos ser libertos do Egito, nós estamos nos referindo a sair do mundo e entrar numa vida nova com Cristo. Então, nós estamos falando de salvação. Entenda isso. Então, Moisés, ele sabia que era da vontade de Deus, que as crianças fossem salvas. Então, ele não poderia, de maneira alguma, negociar com Faraó. Faraó tentou negociar com Moisés, de várias formas. Depois você vai ler ali em Êxodo, você vai ver quantas vezes ele chama Moisés e ele fala, não, vai e deixa o rebanho. Não, vai e deixa então as crianças. Leva os adultos para adorar no deserto, deixa as crianças. E Moisés então fala para ele, não, vamos todos, nenhuma unha ficará. Eu me lembro quando eu cheguei, nós fomos visitar, certa vez, estávamos no Egito, e fomos visitar eles chamam de parque arqueológico, e era bem recente as descobertas, e eles tinham descoberto uma grande estátua de Ramsés, que provavelmente, ainda não tinha confirmado, mas provavelmente era realmente essa estátua, que poderia vir a ser desse faraó da época de Moisés. E ela estava no chão,
Então, ela nem estava de pé, as pessoas que visitavam tinham que andar numa plataforma em cima assim, a gente via ela por cima. E tinha outras réplicas também, e eu me lembro que eu tirei fotos lá e fazia o gesto, nenhuma unha ficará. Para dizer a respeito das crianças. Porque foi algo que Moisés falou e está registrado na Bíblia, porque ele entendeu que era para sair todos, desde o maior até o menor. E isso nos fala aqui de lideranças que entendem que as crianças precisam ser salvas. Que de alguma maneira elas estão sendo escravizadas. E que depende de nós discernir isso, para que a salvação chegue até elas. Segunda coisa que nós vemos aqui em relação a Moisés, ele não olhou as dificuldades, e sim os resultados. Sabe o que muitas vezes impede o investimento no ministério com crianças, na igreja? É as dificuldades. Ah, não, mas criança dá muito trabalho. Por isso que eu falei para vocês que no início nós criamos essa frase. E depois, agora nós ajustamos. Crianças não dão só trabalho, elas dão fruto. É claro que ela dá trabalho. Mas o trabalho, comparado aos frutos ou com a recompensa, nossa, o resultado é infinitamente maior. Mas muitas vezes nós temos a tendência de ver só dificuldade. Olhamos primeiro ali, dá trabalho. Ai, vai reunir. Elas não ficam quietas. Elas vão atrapalhar a reunião. Imagina ali, coloque-se no lugar de Moisés. Então, na hora que Faraó negociou, ele podia ter pensado, pensando bem, até que não é ruim a ideia dele, não. Porque esses meninos aqui, quantos meninos tinham? A Bíblia fala ali de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas que saíram, mas é claro que era muito mais do que isso. Então, vamos colocar por baixo aqui 500 mil crianças. O que você acha? 500 mil crianças andando pelo deserto. Nós vamos, eu e a pastora Luísio, com a equipe de 70, 100 pessoas em Israel. A pastora Luísio quase tem um infarto. De vez em quando fala, amor, relaxa, deixa os irmãos. Agora ele já está mais calejado. Ele fala, irmão, é o seguinte, está aqui o cartão do hotel, se você se perder, você pega um táxi. Simples. Porque é difícil, às vezes, você ter que vigiar e preocupar com todo mundo. E quer ir no banheiro, e quer parar para comer, e teve um problema, e está passando mal. Agora, coloca isso naquela época. Milhares de crianças. Vai querer ir no banheiro, não tem banheiro. Vai querer comida, não tem comida. Então, as implicações eram muito sérias. Então, não era um mau negócio aquilo que Faraó ofereceu. Mas Moisés não negociou. Porque ele não olhou as dificuldades. Sabe uma coisa que muitas vezes erramos com frequência na igreja? Que muitos pastores tiram as crianças dos cultos porque as crianças atrapalham. Esse é o motivo por qual você não deveria retirar as crianças. Você, como pai, você retira os seus filhos da mesa de jantar porque eles atrapalham? Ou na hora da comida, é a família toda que come? As crianças vão fazer bagunça, vai derramar comida na mesa, vai quebrar o copo, vai derramar o suco no chão. Mas elas só vão aprender a comer junto com você. Da mesma maneira, o culto. Então, quando nós tiramos as crianças do culto dos adultos, não é porque elas atrapalham. É porque nós queremos levar a mesma palavra, o mesmo alimento, para elas, na linguagem delas. Então, nós colocamos num culto e ainda depois separamos em salas. De 1 a 2 anos, 3 e 4, para repetir a mesma coisa na linguagem delas. Porque nós queremos que elas entendam, que elas recebam, que elas se alimentem. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Gasta dinheiro? Gasta dinheiro. Mas é para isso que você está aqui, para investir nesse ministério. Eu sempre falo para as esposas de pastores, ora para o seu marido prosperar. E para você poder gastar. E ora também para a igreja prosperar. Para a gente investir no ministério com crianças. Amém? Sabe qual é a definição de homem de sucesso? Vou te contar. Dizem que um homem de sucesso é aquele homem que ganha mais dinheiro do que a sua mulher consegue gastar.
E a mulher de sucesso é a mulher que consegue achar esse homem. Agora, se aplica a você, eu não sei. Eu sei de uma coisa, se Deus mandou fazer, Ele vai dar o suprimento. Se Deus mandou tirar as crianças do Egito, Ele vai mostrar como fazer isso. Moisés foi um homem de visão, terceira razão. Primeiro, Moisés entendeu a vontade de Deus em salvar as crianças. Segundo, Moisés não olhou as dificuldades, mas os resultados. E terceiro, Moisés tinha uma visão espiritual em relação às crianças. Porque ele sabia que aquela geração ia crescer. E que eles iriam herdar a herança, que era a terra de Canaã, junto com os seus pais. Então Moisés, ele olhou para o futuro. Sabe, é muito difícil às vezes você investir a longo prazo. Nós queremos investir a curto, a médio. Mas a longo, se você tiver que comprar um apartamento que vai entregar para você daqui 10 anos, você fala, não, eu quero um daqui a 1 ano. Não, eu quero um que está pronto. Tudo bem, eu entendo, mas como pastores, como líderes, nós temos que aprender a investir a curto, a médio e a longo prazo. A curto é aquele líder que você tem que levantar para esse semestre, para multiplicar a sua célula. Esse é curto prazo. A médio é aquele novo convertido que chegou na célula, que nem batizou ainda. Então vai levar tempo. 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Até ele vir a liderar. E a longo? As crianças. As crianças. Porque elas vão levar mais tempo. Mas deixa eu falar algo para você. Serão os melhores líderes. Sabe por quê? Porque eles vão receber o DNA desde a infância. Eles vão falar como você, eles vão andar como você, eles vão ter o mesmo padrão que você. Porque eles vão entender que é assim que funciona. Na cabeça das crianças, toda a igreja é igreja em célula. Sabia? Aí eles falam assim, aqui não tem célula? Para eles é um escândalo. Então, quando fala um adulto que o adulto não quer liderar, ele fala, não quer liderar. Não entra na cabeça dele. Porque ele entende que todo membro é um líder. Certa vez, uma menina de 8 anos me procurou no culto, alegre, no final do culto, e falou, pastora Márcia, eu já sou anfitriã de célula. Eu falei, que bênção, daqui uns dias você vai liderar. Aí ela falou, não, primeiro eu tenho que ser líder em treinamento. Falei, realmente, é o líder, ela já sabe o trilho. Mas para ela estava toda feliz, porque ela já tinha avançado. Quantos irmãos, às vezes, vai ser anfitrião, aí ele fica assim, receber a célula, né? Fazer o quê? Não tem para onde ir? Não tem alegria, não tem prazer. Sabe, mas muitas vezes nós perdemos os melhores líderes. Porque não estamos dispostos a investir nos líderes do futuro. Realmente são os líderes do futuro. Porque hoje as crianças não lideram ainda. Mas além de você entender que Deus trabalha de geração em geração, você precisa entender que trabalhar com crianças tem um segundo aspecto. Porque as crianças fazem parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o texto aqui não está falando de crianças nem adultos, mas ele está falando todo. Toda pessoa, todo que crê, ele não vai perecer. Ele vai ter a vida eterna. Então, aqui está falando de fé. Então, o que faz alguém membro do corpo? Nós estamos afirmando aqui, as crianças fazem parte do corpo. Mas por que elas fazem parte do corpo? Estamos falando do corpo de Cristo no sentido espiritual e não de membresia, só de uma igreja local. Então, o que faz de alguém membro desse corpo? É o nome dele na lista de membros. O nome dele está lá, então ele é membro. Bem, para a questão de organização isso vale, mas olhando no aspecto espiritual, não. O que faz alguém membro do corpo é o novo nascimento.
Se você nasceu de novo, você é membro do corpo de Cristo. Mesmo que talvez, momentaneamente, você não esteja como membro ou frequentando uma igreja. Mas você é membro do corpo, sim ou não? Sim. Agora, as crianças podem ou não nascer de novo? Essa é a questão. Nós cremos que sim. Por quê? Porque a Bíblia fala que todo o que nele crê vai ter a vida eterna. Então, as crianças estão inseridas nessa promessa. Porque as crianças são capazes de crer. Uma criança de 1 ano, se você falar para uma criança de 1 ano e meio, ela já está andando. Vem aqui que eu vou te dar esse pirulito. Ela vem. Por que ela vai? Porque ela crê. Porque ela entende que vai ganhar algo. E ela é capaz de responder a um estímulo. Agora, ela não entende. Ela não tem maturidade para processar. Mas a Bíblia, em lugar nenhum, fala que você tem que entender a cruz para ser salvo. Que você tem que entender a obra da cruz para ser salvo. Ela fala, aquele que crê. Por isso nós temos que estimular a criança a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito da cruz, para que ela cresça já no caminho. Amém? Então, por isso que nós falamos que as crianças fazem parte do corpo, porque as crianças, elas têm a capacidade de nascer de novo. Nós fazemos encontros com crianças a partir de 7 anos. Já fizemos 5 e 6 e até encontros para babies, de 3 e 4 anos, no prédio da igreja. Só à tarde. Mas, nosso trabalho mesmo é de 7 a 9 e 10 a 12. Então, nós temos visto crianças com menos que 7 terem experiência do novo nascimento. Elas confessam Jesus, elas recebem Jesus. E na maioria dos nossos encontros, as crianças de 7 anos são batizadas no Espírito Santo e falam em línguas. Então, ela pode nascer de novo. Por isso, ela sim é parte do corpo de Cristo. Então, por isso que nós temos que investir, porque a nossa visão é que cada membro seja um discípulo. Amém? E se nós formos pegar o modelo maior que nós temos na infância é Jesus. Jesus é padrão para nós em todas as coisas. Quando Jesus foi enviar os discípulos, qual foi o modelo que ele deu para os discípulos do ministério? O dele. Ele falou, ide, curai enfermos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. O que você me viu fazer, faz também, e obras maiores farás. Agora, Jesus é o padrão para nós em todas as suas idades. Infância, adolescência, juventude, porque a Bíblia não menciona, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. Então, com certeza, ele foi completamente santo em todas as fases da sua vida. Agora, a infância de Jesus é padrão para as nossas crianças? Claro que sim. E a Bíblia diz que Jesus, aos 12 anos, ele tinha convicção que ele era filho de Deus. Então, nós cremos que as crianças, até os 12 anos, ela pode sim ter convicção de novo nascimento. E esse é o nosso alvo. É que ao encerrar o ministério com crianças, aos 12 anos, todas elas já tenham a experiência do novo nascimento. Porque elas vão ouvir isso várias vezes. Em algum momento, ela vai aceitar Jesus. Terceira razão, porque estamos formando uma geração de vencedores. Podemos substituir isso aqui por discípulos. Porque estamos formando uma igreja de discípulos. Porque estamos edificando uma igreja de ministros, de sacerdotes. A mesma coisa. Então, Jeremias 31, 34 tem uma promessa que diz, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, essas crianças vão conhecer o Senhor. Amém. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem que essas crianças vão conhecer o que é a igreja? Eu cresci numa igreja. E eu posso te dizer do ponto de vista de uma criança, ela vê tudo.
tem algo, a igreja tem problemas, tem escândalos, tem dificuldades? Tem. E olha que eu vi coisas de perto, porque meu pai era pastor, né? Então não tinha jeito. Tinha coisa que você via de vive a cores. Embora a minha casa era completamente diferente ao redor, na cidade e na igreja. Porque na minha casa não se falava de problema. Então minha mãe teve 8 filhos, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque ela conseguia criar um ambiente dentro de casa bom. Então todos nós íamos para o culto. E olha que não era culto só domingo, não. Cidade interior, 5 dias na semana tinha culto. Eu contei isso para minha filha um dia, ela falou, nossa, mas vocês não brincavam? Eu falei, a gente brincava de dirigir louvor, de pregar, a gente brincava disso. Mas olha, eu cresci com uma imagem positiva a respeito de igreja, porque a igreja era perfeita? Era uma igreja legalista, para começar. Igreja de Deus, tem algum aqui? Conterrâneo meu? Ninguém da igreja de Deus? Mas ela existe ainda, viu, irmãos? Eu cresci com uma imagem saudável de igreja. Sabe por quê? Por causa dela. Porque ela me discipulou. Porque ela me mostrou que a igreja é bom. Mesmo com todos os problemas. Quando eu mudei para Goiânia, na minha adolescência, a primeira coisa que eu fui procurar uma igreja. E eu fiquei algum tempo sem me membrar. Primeiro porque eles não me queriam, né? Eu fui em vários, eles não me queriam. Até eu achar um lugar. Mas eu me lembro de passar nas ruas e ouvir o cântico. Um dia eu estava indo para uma festa de aniversário com uma amiga minha, no domingo. E eu fui tão vacinada a ir para a igreja no domingo, que quando eu não ia no domingo para a igreja, eu ficava acusada. Espírito de acusação. Mas, de certa maneira, era até bom, porque nesse dia eu passei na porta e eu ouvi os irmãos cantando. E naquela hora Deus falou comigo, o seu lugar é lá. Porque eu já sabia, porque eu já tinha uma experiência com Jesus. Então é bom. Agora, quem vai nos mostrar o modelo de igreja? Nós. O seu filho, as nossas crianças. Elas vão aprender o que é ser igreja quando nós mostrarmos para elas. Por isso elas têm que viver no nosso meio. Por isso elas precisam ir para a célula. Por isso elas precisam estar no culto. Sabe por quê? Para que ela possa desenvolver a sua sensibilidade espiritual. Ela vai ouvir a Deus. Ela vai saber que nós servimos a um Deus que fala. A um Deus que ouve. A um Deus que responde. Isso é muito bom, amados. Eu cresci com essa sensibilidade espiritual porque os meus pais me ensinaram. E porque eu vi as coisas espirituais acontecendo ao meu redor. Então isso aqui é muito importante. Nós vamos então formar essa geração de vencedores. Sabe como? Formando uma mentalidade saudável. Mostrando para elas que a igreja é algo de Deus. Que a igreja é bom. Eu me lembro uma vez, um dos meus irmãos, ele falou algo em relação à igreja e mencionou assim, esse povo. Nunca vi a minha mãe bater assim nos meus irmãos, de uma maneira rápida. Ela batia, claro, mas nesse dia ela deu um tapa nele e eu assustei. E ela falou, nunca mais fale desse povo, porque é o seu povo. E eu era mais nova, dos 8 eu era a 6ª. Então, eu aprendi com os erros dos meus irmãos. Eu aprendi que isso era bom. Porque quando eles apanhavam, eu já pensava, não vou fazer. Então, por isso eu apanhei menos. E eu aprendi. Falei, deve ter algo importante nisso aqui. Eu não aceitava falar da igreja. Uma criança. Aprender a valorizar. Então, nós vamos passar uma mensagem. Agora, tem um momento aqui que eu preciso falar para você, que está registrado na Bíblia, que está em Mateus 18, e que também nós vemos em Marcos 10. Lá em Marcos 10 nós temos um momento em que a Bíblia registra pouquíssimos momentos que diz que Jesus ficou indignado. O que é ficar indignado? Ficar com raiva.
Fica irado. Ter uma postura de não faça isso. Como eu falei aqui da minha mãe. Porque é algo que vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós passamos uma imagem errada para as crianças, Deus fica indignado. Por isso que nós queremos passar uma imagem correta de quem é Jesus, de um Deus que ama, de um Deus que está pronto para receber. Então essa questão da mentalidade é essencial, irmãos. E Jesus percebeu isso nos discípulos, que eles tinham uma mentalidade errada em relação à criança. E ele então foi corrigir, para que eles, como pastores da igreja, pudessem edificar uma igreja em linha ou com a imagem correta de Jesus, em relação a todos, desde as crianças até os adultos. E aqui eu quero mostrar para você, rapidamente, claro, mas eu acho que é importante a gente mencionar, em Mateus 18, quando os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, e eles perguntam algo de interesse pessoal. Eles falam, Senhor, vamos falar do reino, vamos falar aqui de recompensa? Espera aí, quem que é o maior? Então, eles estavam interessados em quê? Em ser o maior, em ter reconhecimento, não é isso? Mas o que Jesus fala? Parece que Jesus mudou de assunto. Aí a Bíblia fala que Jesus pegou uma criança que estava lá, para você ver que as crianças estavam ouvindo Jesus. E você acha que Jesus estava falando de comida? Estava falando de super-herói? O texto lá anterior diz que ele estava falando de divórcio. Então não era um assunto que criança gostaria de ouvir, mas ela estava lá. Para mostrar para você que as crianças estão conosco e muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Os discípulos então perguntam a respeito do reino de Deus, e Jesus então pegou aquilo que ele tinha ali mais próximo do reino. E ele olhou o quê? Uma criança. Ele não olhou para o Pedro, ele não olhou para João, discípulo amado. Ele pegou uma criança e pôs aonde? No meio, no lugar de evidência, onde todo mundo ia ver, onde não ia ter desculpa, que não ia entender a lição. Ele colocou no meio e ele começou então a falar. Aqui o modelo. Ah, você quer ser o maior? Vou te dar um modelo, essa criança. Ela não tinha entendimento, ela não participava dos cultos na sinagoga, talvez ela nem sabia ler. E os discípulos ficaram chocados. E Jesus então mostrou para eles. Primeira coisa que ele falou, receba. Receba essa criança. Em vez de você ser indiferente a ela lá na célula, receba. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A mim. É a mesma coisa de dizer, Jesus vai na célula hoje. Se Jesus fosse visitar a sua célula ou o seu culto no domingo, o que você ia fazer? Dar uma limpeza no prédio? Fazer alguma coisa, porque Jesus quer chegar. Ah, mas como é criança? Para criança qualquer coisa serve. Não é o padrão de Deus. Para criança, você faz isso aqui, recebe como se fosse ele. Faça o melhor. Sabe por quê? Porque na hora que você faz isso para a criança, você passa para ela uma imagem de Cristo. Ah, isso aqui quer ser igreja? Ah, ser igreja é esses buracos na parede? Essas goteiras aqui? Ah, é a sala lá no fundo do prédio, que não tem porta? Ah, a gente senta no chão. Qual é o padrão que nós passamos? O de Cristo. Os discípulos não serviam, porque Jesus falou para ele, o seu padrão não serve. Estou indignado com o que vocês estão fazendo. Agora, para muitos que pensam que esse texto não fala de crianças, eu quero te dizer, você conhece uma regra da hermenêutica que fala a primeira menção, que aponta para todas as outras menções na Bíblia. E a palavra pequeninos, as duas primeiras menções na Bíblia, que é em 1 Reis 2 e o Salmo 8:2, que fala pequeninos, está falando de criança. Então, quando a Bíblia responde pequeninos, que é o texto todo aqui, ele está falando de criança. Aqui, nesse versículo, Jesus fala criança. Mas depois ele passa a falar pequeninos, porque ele continua falando desta criança. Segunda coisa que ele falou, não as faça tropeçar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim,
melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus estava falando, então, de uma responsabilidade em formar uma geração de vencedores e não de impedir que eles fossem alcançados. Então, às vezes nós colocamos muitos critérios, né? Então, um exemplo, o culto da ceia. Então, normalmente, nós fazemos o culto da ceia com todas as crianças no prédio, porque nós entendemos que o modelo da Bíblia é toda a família. Nós não fazemos a prática da Páscoa. Primeira Páscoa lá no Egito era um cordeiro para cada família. Então, Jesus não falou que nós tínhamos que celebrar a Páscoa igual os judeus, mas ele disse que nós deveríamos celebrar a ceia, para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nesse dia é em família, porque a salvação é para família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, nós fazemos por uma questão de entendimento bíblico, mas também fazemos porque é uma oportunidade de mostrar para as crianças. Aí ela vai conhecer o pastor, ela sabe o nome do pastor dela, ela sabe o que o pastor pregou, ela sabe que ela tem que se comportar. Mas muitas vezes nós queremos tirar, não, a ceia, a criança atrapalha. Jesus está falando, não faça tropeçar. Aproveita as oportunidades, não usa as oportunidades como os discípulos fizeram. As crianças estavam indo para Jesus, lá em Marcos 10, e os discípulos entrou na frente e falou, epa, aqui vocês não passam não. Por quê? Nele vocês não tocam. E Jesus falou, não faça tropeçar. Deixa elas virem. Então, às vezes, nós não fazemos isso com as nossas atitudes, mas temos uma mentalidade. Cuidado. Cuidado. Isso não é bíblico. Então, a mentalidade é o fator essencial para formar vencedores, para formar discípulos desde a infância. Qual que é a primeira coisa que um discípulo tem que ter para ser discípulo de Cristo? Orar. A primeira coisa que ele tem que ter uma mente de discípulo. Ele tem que ter uma mente, porque se ele não pensar, não adianta querer mudar o comportamento. Você tem que mudar a natureza, você tem que mudar a mente, transformar a mente pela palavra. Aí ele começa a pensar como Cristo. Aí sim, ele vai agir como um discípulo de Cristo. E é isso que nós fazemos com as crianças. Jesus disse, não despreze. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Desprezar fala de uma atitude de ignorar. É interessante que a Bíblia usa esse termo em relação a Esaú. Fala que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Olha, aquela bênção da primogenitura era boa? Era. Vinha de Deus? Sim. Tinha herança envolvida? Sim. Mas ele desprezou. Como? Por causa de uma atitude precipitada. Então, Jesus está falando, não despreza. Como que muitas vezes nós desprezamos? Bem, tem várias maneiras, mas eu penso que uma delas, quando o líder de célula não se importa com os filhos daqueles membros da célula, ele está desprezando. Como que você se sente quando você recebe um convite de casamento? Você tem ali 2 filhos, às vezes adolescentes ou adultos, não sei. Mas você recebe só 2 convitinhos para a festa. Eu entendo, não estou criticando ninguém, tá? Se quiser pôr 2, pôr o tanto que você quiser. Mas, se a sua família é 4 pessoas, pastor Roberto, tem 2 filhas, qual a idade delas? 11 e 9. Criança de 11 e 9 gosta de festa. Mas você recebe só 2. Qual é a mensagem? Suas filhas não vão. Sim ou não? Sim, você está mandando uma mensagem. Quando você chega na célula com a sua família, com as suas crianças, e todo mundo participa, amém. Na segunda reunião, você vai só o casal, os filhos não vão. O líder nem pergunta, e seus filhos? Significa que não faz a mínima diferença.
se aquele casal vai com filho ou sem filho. Porque não vê, não enxerga a criança. Temos que ter cuidado. O lugar de criança é na célula. O lugar de criança é na igreja. Não importa se o nome da célula é de criança, de jovem ou de adulto. É lá que ela tem que estar. Porque se ela não estiver lá, ela vai estar em outro lugar. E o mundo é que vai formar a mentalidade dela. A internet, o Google, a Netflix, ou então as escolas que estão cheias de ideologias erradas. É ali que vai ser formado. E nós vamos perder o melhor tempo para formar discípulos de Cristo. E Jesus terminou falando, não deixa perecer. Não deixe perecer, pois não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Quantos que não era para perecer, irmãos? Um só, nenhum. Você sabe quantas crianças tem na sua igreja? Se você é pastor? Se você é líder, você sabe quantas crianças tem ali? Dos irmãos que estão lá? Vou te contar então o padrão de Jesus, porque quando Jesus falou de não deixar perecer, ele deu um padrão. Aí ele contou a parábola do pastor da 100ª ovelha, que ele contou as ovelhas, ele sabia quantas ele tinha. Essas informações é muito importante. Quando alguém pergunta para você, você que é casado, quantos filhos você tem? Você fica assim, deixa eu ver, não sei, 3, 4, quantos a gente tem mesmo? Não, você sabe, sim ou não? Sabe? Se tem 2, nem precisa contar. Mas eu estou falando aqui de uma questão de dar importância. Quando nós sabemos o número, é porque é importante. E Jesus estava mostrando isso aqui, quando Jesus falou aqui em Mateus 18, 14, e Mateus 18, do versículo 14, vem depois do 12, 13, e o 12, 13, ele falou do pastor, ele disse, que vos parece? Olha, aqui agora Jesus aqui fez a pergunta. Os discípulos começaram perguntando, mestre, vamos falar de algo mais profundo? Qual é o perfil de alguém maior do reino? E Jesus falou, vou falar de algo muito profundo. Inclusive, vou pegar uma criança aqui para te mostrar a profundeza. Porque se você não for igual a ela, você já está fora. Ele começa a falar de se converter, de ser humilde. E aí ele falou, olha, não tira essas crianças de perto de você, porque toda vez que você olhar para uma, você vai lembrar, é o padrão do reino. E aqui Jesus termina falando, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99? Olha, Jesus fez a pergunta e já respondeu. Indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então aqui Jesus mostra tudo isso que eu falei para você aqui. O versículo 12 e 13, Jesus está então dando o padrão de que, do versículo 14, não desprezar. Então, você não despreza quando você enxerga as crianças. O que é essa 99? A 99 são aquelas mais experientes, porque elas não se perderam. Mas a 100ª se perdeu. Com certeza era uma pequena. Por que era uma pequena? Porque no versículo 14 Jesus falou, assim pois, ele concluiu a parábola, não é para perecer nenhum desses pequeninos. Ela não conseguiu acompanhar as maiores, por isso ela se perdeu. O que o pastor fez? Ele entendeu que aquela ovelha fazia parte do rebanho e ela tinha que ser encontrada. Nós temos que nos importar com a salvação de crianças, porque existem muitas crianças indo para o inferno. Talvez a família dela não vai se converter, mas ela pode se converter. Então nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Isso inclui as crianças. Então, enxergar as crianças como parte do rebanho, essa é uma atitude do líder de célula, do pastor.
Fazer um trabalho decente com crianças na igreja. Segunda coisa, incluir essas crianças na estrutura da igreja. Necessidade. Aquele pastor se preocupou. Bem, ela está sozinha, ela vai passar frio. Se chegar um animal, vai devorar, vai matar. Ela precisa de proteção. Então ele incluiu ali e ele mudou toda a agenda dele, sabia? Para ir procurar essa ovelha. Porque ele considerou ela importante. Na sua agenda entra encontro de crianças? Na sua agenda entra evento para evangelismo de crianças? No seu relatório você conta as suas crianças ou você não sabe quantas tem? Hoje na Videira, em Goiânia, nós temos 30 mil membros, aproximadamente, e nós temos 23 mil crianças nas células. Nós temos uma igreja fora dos prédios. Por quê? Porque nós temos pastores que se importam. Porque nós temos pastores que resolveram investir o melhor que eles têm, as suas esposas. Que é a terceira coisa que ele fez aqui. Ele ficou tão inconformado com a perda que ele não delegou para ninguém. Ele foi pessoalmente procurar. Dê o melhor que você tem para o rebanho de crianças, já que elas são a melhor parte do rebanho. O que é o melhor que você tem como marido, como líder, como pastor? Sua esposa. Dê. Porque quando ela vai liderar crianças, significa que é você que está indo. Então aquele pastor, ele não delegou o cuidado da 100ª ovelha. Ele delegou as 99. Nós temos sido, quero concluir aqui, criticadas como mulheres, muitas vezes, no ministério da vinha, da videira, cobradas, zombadas. Mas eu não falo isso com ressentimento e nem porque eu tenho uma autoestima baixa. Graças a Deus eu já venci isso. Se é uma coisa que filho de pastor tem que vencer, é questão de autoestima. E eu venci na minha infância. E eu descobri que ser filho de pastor é bom. É privilégio. E eu vesti a camisa, filha de pastor. Depois eu vesti a camisa, esposa de pastor. E agora eu vesti a camisa, pastora de crianças. Porque eu creio naquilo que Deus fez. Se Deus escolheu, é porque é bom. E nós precisamos entender isso aqui. Que, de fato, Deus nos escolheu como mulheres para pastorear crianças. Porque foi Jesus que nos deu esse padrão. Foi Jesus que mostrou o quanto elas são importantes. E a última coisa que esse pastor da 100ª ovelha fez foi alegrar-se com os frutos. Porque o texto fala que ele teve mais prazer. Não é que ele não se alegrava com as 99, não. Ele se alegrava, mas com essa ele teve mais. Então, existe sim uma recompensa. Existe alegria no ministério com mulheres e crianças. Pastorear crianças nos foi dado por Deus. Como ministério, como missão. E quanto à questão da estrutura da rede de crianças, eu vou resumir para você e dizer, é a mesma de toda a igreja. O discipulado funciona da mesma maneira, com alguns diferenciais pequenos, mas que você também vai conhecer, no seu material você vai ler. Então, nós adaptamos o material, nós permitimos que os líderes liderem em 2 redes. Às vezes nós temos jovens liderando na rede de jovens e liderando na rede de crianças. Por quê? Por uma simples questão, que os nossos membros de célula não lideram. Então, os nossos líderes não são levantados das nossas células, porque as crianças não lideram. Então, nós temos que levantar líderes da rede de adultos e da rede de jovens. Mas, ainda assim, o Senhor tem nos dado muitos líderes. E o rebanho de crianças não para de crescer. Amém? E eu quero encerrar aqui, não dá tempo de compartilhar mais a respeito desse assunto, embora nós temos muitas coisas aqui no nosso material. Eu quero apenas acrescentar para você aqui a respeito de um processo que nós trabalhamos, o processo espiritual na infância. O que é esse processo espiritual? É um processo que nós, como igreja, definimos como um trilho para trabalhar até os 12 anos.
Então, nós fizemos um processo planejado. Qual é o alvo? Formar a base espiritual. Toda criança vai ter uma base espiritual forte. Nós vamos ficar trabalhando com criança até 12 anos, e depois eles vão não sei para onde, e a gente fala, se Deus quiser, um dia na glória nós vamos ver esse fruto. Não. Você faz isso com seu filho? Ele forma no primeiro grau, ou no ensino médio, e depois você fala, meu filho, faz alguma coisa, um dia talvez, quem sabe, você vai ter uma profissão. Não, nós investimos até o final. Então, nós temos esse processo espiritual, que é um processo planejado para o trabalho com crianças na igreja local. E esse processo visa formar a base espiritual na infância. 3 fases, todas as crianças passam por ela: evangelismo, ensino e treinamento. O alvo é que essas crianças tenham, passa por favor, que elas tenham entendimento do que é a igreja. Então, primeira coisa, nós queremos que elas tenham uma experiência de novo nascimento. Então, nós investimos e colocamos o foco do ministério com crianças, no evangelismo. Embora existem teorias que creem e até pregam que todos são salvos, porque a salvação é pela graça, então todo mundo já está salvo. Nós não cremos assim. Nós cremos em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como terão fé, se não há quem pregue? E como crerão, se não ouvirem? Esse é o padrão da palavra. Tem que pregar o evangelho para a criança, para que elas possam crer e aceitar Jesus. O ensino. Nós trabalhamos com princípios. Então, eu vou te mostrar aqui rapidamente. O princípio visa a consolidação da criança. Então, nós não fazemos consolidação de crianças com o batismo nas águas, porque elas não batizam, ou elas se batizam aos 12 anos. Então, a consolidação visa consolidar a fé. A fé naquilo que é básico, importante. E consolidar na vida da igreja, para que elas não saiam da igreja quando elas completarem 12 anos. Porque é comprovado por pesquisas que a idade que as pessoas mais abandonam a igreja é entre 11 e 15 anos de idade. Por quê? Porque não foi consolidado, porque não tem base firme. Quais os princípios que nós ensinamos? Nós ensinamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse para crianças, sabia? No Ministério Radicais Kids. Só que o nosso alvo não é contar e fazer um estudo da Bíblia. Nós ensinamos esses 7 princípios que nós consideramos básico. Primeiro, novo nascimento, o estudo de João. Segundo, oração, ensinar a criança a orar e se relacionar com Deus. Nós usamos vários textos do Novo Testamento. Terceiro, a Bíblia é a verdade. Se a criança não reconhecer que a Bíblia é a verdade, qualquer história que você contar para ela, ela vai descartar. Esse negócio de Adão e Eva, isso aí é invenção. Isso é fábula. A Bíblia é a palavra de Deus. Quarto, filiação e graça, as cartas de Paulo. Nós estamos ensinando para elas que ela é filha amada de Deus. E que o amor de Deus não muda. A autoridade e honra, Gênesis a Ruth. Nós estamos falando que Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que é através da honra que eles vão ter herança. Se eles não aprenderem a reconhecer a autoridade, eles jamais serão vencedores. E muito menos discípulos de Cristo. Sexto, sacerdócio. Cada crente é um ministro. Nós estamos ensinando aqui também a respeito da nossa visão. E o 7º, a vida eterna e a recompensa, que nós estamos falando de Mateus e Apocalipse. Nós ensinamos tudo o que a igreja está pregando, só que na linguagem delas, e eu vou te mostrar a seguir. Como que eu mostro esse princípio visualizado? Está aqui. O tema desse ensino aqui, a palavra de Deus é a verdade. O que está escrito ali? Tem uma ilustração e tem um princípio. Deus nunca se atrasa. Você acha que a criança vai entender ou não? Vai. Porque a Bíblia diz que Deus cumpre o que Ele promete. Então ele vai entender e ele vai aprender a confiar na palavra de Deus. Seguinte. Sobre a graça. O caminho para Deus é livre. Nós estamos falando para a criança que através do sangue de Jesus ela é aceita. Independente dela ser imperfeita. Então nós colocamos uma ilustração de Jesus sorrindo, cheio de crianças.
Porque é uma imagem que ela tem do pai dela. Ela penteia o cabelo, conta história. Então, ela vai entender que Jesus é acessível, próximo. O princípio, eu sou a casa de Deus. O princípio essencial para nós somos templo do Espírito Santo. Nós falamos que Deus deu uma casa para Moisés, que era o tabernáculo. Deus deu uma casa para Salomão, que era o templo. E Jesus construiu a casa perfeita, que é o nosso coração. Próximo. E a última fase do processo espiritual é o treinamento, que nós fazemos com elas para praticar a visão do sacerdote de cada crente. Nosso alvo não é o desempenho da criança. Nosso alvo é que ela aprenda a fazer o que todo membro no corpo tem que fazer. Orar, evangelizar, testemunhar, profetizar, pregar, declarar a palavra. Então, nós fazemos isso através dos projetos. E quando você estiver na célula, na sua igreja, você ouvir a respeito desses 4 projetos, que está no próximo, você vai saber que nós estamos treinando as crianças. Projeto Samuel, Projeto Crescer e Multiplicar, Projeto MT28 e o Projeto ID. E para encerrar, eu quero apenas mostrar umas fotos aqui para vocês. E concluir, volta um pouquinho. Quero concluir aqui sobre o alvo que eu falei para vocês. O processo espiritual na infância é para formar a base espiritual firme. Para que desde a infância e por toda a sua vida, ele aprenda a ser discípulo de Cristo. E as fotos, coloquei algumas coisas apenas para você ver o trabalho acontecendo na célula, nos cultos, os encontros com crianças que nós fazemos. Como eu falei para vocês, a partir de 7 anos, batismo de juvenis aos 12 anos, projeto acontecendo aqui, o Projeto Samuel, tem uma foto aqui das crianças recebendo os pais, que o Projeto Samuel é orar pela conversão de um familiar. Escola por princípios, aqui nós temos a escola em Goiânia e temos também uma foto da nossa escola no Paquistão, na Ásia. E aqui as crianças de uniforme. E aqui temos também a Via Internacional, algumas fotos, líderes na África, na Alemanha e também na Inglaterra. Então, aquilo que Deus tem nos dado tem se multiplicado. E eu espero que você possa ter alargado a sua visão em relação à visão com crianças juvenis. Que Deus abençoe os irmãos.